Vai começar a nossa gravação. Então, meninas, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todas. Muito obrigada pela presença. É maravilhoso estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. E a gente percebe que à medida que foram passando as segundas-feiras, eu não sei se pelo período do ano, se por cansaço, por demandas, mas vocês viram que foram diminuindo as pessoas. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que têm estado toda segunda-feira, têm sido firmes, constantes, porque Deus se agrada disso. E Deus recebe isso como um sacrifício, porque é um momento que vocês poderiam estar fazendo outras demandas, a gente tem tanta atividade, vocês estão aqui dedicando esse tempo para o Senhor. Então, parabéns, meninas, parabéns por dedicar esse tempo ao Senhor, por tirar esse tempo para vocês, porque nós vamos crescer muito juntas, tá? E eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Meninas, então hoje nós vamos ler hoje em João 15, do versículo 1 ao versículo 8. Alguém gostaria de fazer a leitura para nós, para depois a gente fazer a oração? Se alguém quiser, pode destravar o microfoninho e pode ler para nós. João 15, do versículo 1 ao versículo 8. Pode fazer a leitura para nós. Fique à vontade que você lê. Posso ler ou alguém vai ler? Pode ler, Maria Laura. Pode ler para nós, por favor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, e pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém, Maria Laura, obrigada, glória a Deus, que palavra maravilhosa, né, meninas? Uma palavra que a gente já ouviu tantas vezes na igreja, e que talvez a gente não tenha ainda meditado na profundidade dessa palavra. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, que cada vez que nós a lemos, a gente tem um entendimento diferente, porque o nosso amadurecimento espiritual, ele também vai mudando. Então, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo espiritualmente, cada nova leitura de um versículo que nós já conhecemos, Deus vai nos dando um discernimento novo, né? Então, eu vou fazer uma oração para nós começarmos agora, então. Então, feche os seus olhos, até deixa eu colocar um louvor aqui de fundo, que eu esqueci de colocar. Feche os seus olhos, e como eu sempre falo, meninas, agora é um período nosso, então agora que toda distração, toda preocupação, toda ansiedade, nós possamos lançar fora para que agora a gente possa dedicar exclusivamente à palavra de Deus, aquilo que Deus quer trazer no nosso coração nessa noite. Então, eu vou colocar um louvorzinho aqui no fundo para nós. Deixa eu colocar uma musiquinha mais baixo. Pronto. Águas purificadoras. Então, feche seus olhos e vamos então fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te louvo por mais uma segunda-feira, Pai, na tua presença. Esse projeto, Pai, que nasceu no teu coração, não foi no meu, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, como eu disse anteriormente, por cada vida, cada mulher preciosa que está aqui conosco, Pai. Sei que o Senhor tem grandes planos, grandes projetos na vida de cada uma delas, ó Pai. E por isso o Senhor tem verdadeiramente sustentado, fortalecido cada uma. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor, Pai, possa tocar os meus lábios, a minha mente, Pai, que o Teu Espírito Santo possa me guiar, para que eu não fale nada de mim, porque eu não tenho nada, Pai, para oferecer, mas que o Senhor, ó Pai, verdadeiramente traga a palavra ao nosso coração. Fala comigo, Pai, fala com a Maria Laura, com a Cita, com a Sabrina, com a Jaque, Pai, com cada uma que aqui estiver, com aquelas que não puderam estar, Pai, aquelas que talvez vão ouvir depois a gravação. Que o Senhor possa ministrar no coração de cada uma, Pai, de uma forma específica, individual e plena, Pai. Em nome de Jesus, assim como esse louvor, ó Pai, que a sua palavra, que corre como um rio, Pai, possa verdadeiramente regar os nossos ramos, regar nós, Pai,
regar cada uma de nós para que nós possamos, ó Deus, frutificar na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e eu já te agradeço pelas vitórias que nós vamos alcançar através desse estudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, meninas. Esse louvor é lindo, né? Eu gosto bastante desse louvor. E meninas, então, olha só, a Maria Laura leu para nós esse versículo e eu fiquei aqui, meninas, meditando. E a gente, vamos pensar entre nós aqui, qual que é a diferença do galho que nós arrancamos e do galho que nós podamos? Vamos pensar, tem uma diferença grande, eu estava até conversando com o Heleno sobre isso. Olha só, meninas, vamos pensar numa planta. Quando essa planta está lá, ela tem os seus ramos, né, tem os seus galhos, e aquele galho que ele está totalmente seco, adianta a gente só podar? Podar é só cortar um pedacinho dele. Aquele galho que já morreu, vai adiantar podar? Não vai adiantar, porque nele já não tem mais vida. Então, aquele galho que ele já não recebe mais ali da seiva do Senhor, aquele galho que ele já morreu, infelizmente ele é arrancado e lançado fora. Então, aquele galho que não produz mais fruto, que ele secou, a poda não adianta mais. É preciso que ele seja cortado, para que venha nascer um novo galho. E aquele galho, meninas, que ele já dá fruto? Vamos pensar agora, é aquele galho que ele tá bonito, boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Aquele galho que já tá bonito, já tá frutificando. A gente tem que arrancar ele fora ou será que a gente só precisa podar? Vamos pensar. Ou será que a gente não precisa fazer nada, porque aquele galho já tá bonito, ele já tá produzindo frutos? Vamos pensar aqui conosco. Esse galho, meninas, que ele já está produzindo frutos, ainda assim ele é necessário que seja podado. Olha que interessante. Então, assim somos nós no Senhor. Aquele galho, né, ainda que ele esteja... Eu até coloquei, vocês viram aqui um fundo, ó, coloquei um fundo hoje aqui cheio de natureza, de árvores, por conta desse tema nosso. Então, para que o nosso jardim fique bonito, para que as nossas plantas, para que elas possam florescer, ainda que ela esteja bonita, é preciso que o quê? Seja podado. Tire ali as folhinhas, né? Tire tudo aquilo que atrapalha o crescimento, o fruto daquela árvore. Então, olha que interessante a gente pensar primeiro sobre isso. Então, aquela flor, ou aquele galho, aquele ramo que já não tem vida, infelizmente a poda já não adianta mais, aquele precisa ser arrancado. Mas a árvore que está bem, aquele galho que já produz fruto, ainda assim ele precisa da poda, para que cada vez ele venha produzir mais. Então, meninas, isso é muito interessante. E aí eu estava até conversando com a Helena, aqui, meu esposo, antes da gente começar, e eu fui entender o contexto de quando é que Jesus falou isso para os seus discípulos, né? Quando Jesus ele levou essa palavra para os seus apóstolos, ali, os discípulos, antes disso, foram alguns dias que antecederam ali o período que Jesus passaria, o período que ele ia ser perseguido, preso, né, crucificado, que depois ele ia morrer e ressuscitar. Foi antes de que Pedro negasse a Jesus e antes também de que Judas traísse a Jesus. E pouco antes, meninas, foi aquela passagem da Bíblia em que Jesus ele chegava para cear com os discípulos e ele deu o exemplo de humildade. Não sei se vocês se lembram, lá em João 14, quando ele chega e ele vai lavar os pés dos discípulos. Antes dessa passagem, antes dele falar sobre os frutos. E aí até Pedro falou, não, Senhor, eu não vou permitir. E o Senhor, permita, porque para que a gente seja, para que você aprenda a ser servo, para que você seja meu seguidor, primeiro a gente é preciso aprender a servir. Então, primeiro a gente tem que ser servido para, servir para depois a gente poder ser servido, né? Então, Jesus, na sua humildade, deu esse exemplo, e logo depois, em João 15, ele continuou ensinando os seus discípulos sobre as podas da vida, sobre o quão importante é a gente ficar firme no Senhor para que a gente frutifique. Então, meninas, eu vou começar a espelhar aqui, então, para vocês acompanharem a leitura, que essa leitura de hoje, ela tem uma paginazinha a mais, então a gente já vai começar. Deixa eu colocar para vocês aqui a janelinha do Kindle, vamos colocar aqui, e bora lá. Cadê a janelinha do Kindle? Deixa eu voltar aqui, assim que vocês estiverem vendo, vocês me avisem, para a gente começar essa leitura. Pronto, agora vai dar certo. Então, vamos começar a ler aqui. E assim que vocês estiverem vendo, eu acho que já vai aparecer. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, meninas? Tá, né? Sim. Maravilha. Então, meninas, vamos começar a nossa leitura. Agora, prestem atenção, essa leitura de hoje ela é uma paginazinha só um pouquinho mais longa. Então, a gente vai lendo aqui com bastante atenção, que Deus já vai começar a falar o nosso coração.
Então, mais uma vez, o versículo que a Maria Laura leu para nós, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, ou seja, Jesus é a videira, mas Deus é aquele que plantou, ou seja, aquele que nos concedeu a videira, né? Ele mandou o seu filho Jesus até nós. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, olha lá, todo ramo que estando em Jesus, ele não frutifica, ele o corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, ele falando para os discípulos: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. E olha só que interessante, né? O ramo ele não consegue dar fruto sozinho, ele tem que estar conectado numa videira, se não permanecer na videira. Vós também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, sozinho a gente não consegue frutificar, a gente tem que estar no Senhor. Eu sou a videira, disse Jesus. Vocês, nós, somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, aquele lá que não produz, né? Ele é jogado fora, seco. A palavra até fala lá, ele é apanhado, lançado ao fogo e queimado. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, obedecer os mandamentos, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que bênção. Então, se a gente permanecer no Senhor, obedecer os seus mandamentos, ou seja, as palavras dele, tudo que nós pedirmos será concedido. Olha que bênção. Meu Pai, ou seja, Deus, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Olha só, então, como a gente pode agradar a Deus dando fruto. E assim serão os meus discípulos. João 15, do versículo 1 a 8. Então, meninas, deixa eu passar aqui para a gente começar juntas aqui na próxima página. Que mensagem mais poderosa Jesus nos dá por meio desse diálogo que teve com seus discípulos pouco antes de morrer? Olha aqui, pouco antes dele morrer. Ele nos compara a um ramo de uma árvore, onde ele é a árvore em que o ramo precisa estar. Só quando estamos de verdade em Cristo, podemos gerar bons frutos na nossa vida. Porque, meninas, lembra? Nós não somos bons, né? A bondade, ou seja, se há algo bom em nós, é apenas vindo de Jesus, porque a nossa natureza adâmica, infelizmente, não é a bondade, né? Então, olha só quando estamos de verdade em Cristo é que podemos gerar bons frutos na nossa vida, porque nós não temos bondade em nós se não for por Jesus. Precisamos ter sempre a consciência de que nossas experiências de vida adulteraram a nossa identidade. Ou seja, tudo que nós vivemos da nossa infância até aqui, as nossas experiências de vida, muitas vezes mudaram a nossa identidade. E com isso, o nosso caráter. Precisamos saber também que um caráter corrompido é bastante suscetível a uma vida marcada por erros, escolhas ruins e onde o pecado adentra, porque ele entra por essas brechas, né, do caráter. Esses são os nossos frutos. O que fazemos quando estamos sendo guiados pelo nosso coração humano que insiste em ser insubordinado e independente de Deus? Então, quando a gente age fora da presença de Deus, infelizmente, a gente colhe o quê? O pecado. O primeiro passo, então, meninas, a gente vai ver 3 passos. O primeiro passo para uma mudança, eu estou lendo bem aqui, ó. O primeiro passo, tô aqui. O primeiro passo para uma mudança dos frutos que estamos produzindo na nossa vida é a coragem, a humildade de reconhecer os frutos atuais e discernir sobre a qualidade deles. Deixa eu tirar aqui, senão vai ficar ruim para vocês lerem. Então, olha só, o primeiro passo para uma mudança dos frutos que estamos produzindo na nossa vida é a coragem e a humildade de reconhecer os nossos frutos, ou seja, ver se nós há falhas, o que a gente precisa mudar, discernir sobre a qualidade desses frutos. E aqui, meninas, até me veio aquele comentário, né, aquela frase que a gente ouve muito. Cada um colhe o que planta. Gálatas 6:7, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele ceifará. Então não tem como, né, meninas, a gente plantar banana e colher limão. Não tem como eu plantar limão e colher banana. Então, os nossos frutos, a qualidade deles vai de acordo com o nosso plantio. E o nosso plantio, para ele dar bons frutos, tem que estar conectado no Senhor. Então, quando olhamos para uma bananeira, não podemos esperar outros frutos, né? Tipo uma maçã. Pendurados nela vão ser bananas. Se você nunca viu uma bananeira, mas caminhando em uma mata, certamente vai ver bananas penduradas e você rapidamente saberá que é uma bananeira.
Com a minha vida e a sua é do mesmo modo. Não adianta querermos convencer a nós mesmas e aos outros colocando uma placa de sou santo, sou correto, sou honesto, sou generoso, sou cristão, sou evangélico, sou humilde, sou bom. Se a nossa existência tem produzido na vida de outras pessoas, é diferente. Então a gente também é reconhecido pelo nosso fruto. Se as nossas palavras e os nossos comportamentos não são de santidade, honestidade, humildade e bondade, estamos só nos enganando, tentando enganar outras pessoas e achando que estamos enganando a Deus, porque Deus nós não podemos enganar, né, meninas? E achando que estamos enganando a Deus. E esse auto-engano que nos impede de mudar a nossa vida e que nos afasta de uma vida plena e abundante no Senhor. E assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão, lá em Mateus 7:20. Em Mateus 7:20, meninas, Jesus é claro quando ele diz que o ramo que não gera bons frutos, ele corta e lança fora. E esse ramo cortado, por não estar mais conectado à árvore que é Cristo, ele seca e é lançado ao fogo. Eu tenho certeza de que, assim como eu, você jamais gostaria de ser como um ramo infrutífero, desconectado de Jesus e queimado. Então, meninas, sigamos todos os dias examinando nosso coração, os nossos comportamentos, nos arrependendo quando errarmos, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e aos seres humanos, ou seja, os nossos irmãos, quando erramos com eles, para que o nosso ramo tenha vida e esteja sempre recebendo do néctar da árvore, que é Cristo. Acabamos de mudar aqui. Agora, o segundo passo, meninas. Então, primeiro passo, coragem e humildade para examinar a nós mesmos e sempre reconhecermos, então, e nos arrependermos e pedirmos perdão. Vamos ver agora o segundo passo. O segundo passo é sermos intencionais. O que é ser intencional? Agir com intenção. Plantar sabendo aquilo que queremos colher. Intencionais na geração dos nossos frutos. Precisamos saber que todos os dias, do acordar até o dormir, temos que fazer as escolhas certas, meninas. Estar nos lugares certos, falar as palavras certas, esse estar nos lugares certos, se cercar de pessoas ali que realmente vão nos encher da palavra, que vão nos encher da presença do Senhor, que não vão nos afastar da presença dele. Falar as palavras certas é pedir sabedoria do Senhor sempre que ele colocar ali alguém à nossa frente, para que alguém que carece de uma palavra, então não falar de nós mesmos, orar e pedir para Deus. Estar nos lugares certos, falar as palavras certas e nos conectarmos com as pessoas certas. Estamos o tempo todo gerando frutos, sejam eles bons ou ruins. A questão é que os nossos frutos só serão verdadeiramente bons se estivermos conectados à árvore da vida, que é Jesus. Não tem como, olha só, meninas, nossa fonte jorrar água pura se ela não estiver recebendo água da fonte certa. Olha só, da fonte pura e que gera vida, que é Cristo. Então, não tem como a gente jorrar água pura se a gente estiver recebendo uma água amarga. Como é que a gente vai gerar uma água doce, uma água pura, se a gente recebe uma água amarga da vida, uma água que não está conectada em Cristo? Então, meninas, é arrogância imaginarmos que conseguiremos fazer as coisas certas se vivemos tendo uma vida distante da palavra de Deus, que nos ensina, nos exorta e nos constrange. O Espírito Santo de Deus, ele nos constrange. É muito prepotente da nossa parte imaginarmos que venceremos o pecado e o nosso coração orgulhoso, a nossa natureza que é orgulhosa, sem um tempo de oração, sem um tempo de joelho no chão, um coração quebrantado e arrependido diante do Pai. E é um sinal de autossuficiência demais imaginar que conseguiremos ter pensamentos de paz e sentimentos bons sem encher a nossa vida de louvor e adoração. Sem encher a nossa vida de louvor e adoração, a gente não tem o quê? Paz, sentimentos bons, porque a tribulação, sentimentos ruins, a correria do dia a dia, as notícias que a gente vê no noticiário, tudo que chega nos aflige. A gente vive dias maus, então se a gente não estiver conectado no Senhor em louvor e adoração, a gente só vai se encher de coisas ruins. A verdade é que só somos capazes de uma vida que agrada a Deus quando buscamos de modo intencional, ou seja, com intenção, todos os dias a nossa conexão com Ele. Esse tempo em que você está fazendo agora comigo aqui, meninas, esse devocional, tem como grande objetivo criar na nossa vida
o hábito de todos os dias se alimentar da árvore que nos sustenta, que é Jesus. Ainda que um pouquinho cada dia, como eu falei para vocês, 5 minutinhos do nosso dia. O terceiro passo agora. Então, o segundo passo é o quê? Ser intencional, buscar a Deus com intenção. O terceiro passo para sermos um ramo cujos frutos glorificam a Deus é recebermos com humildade e sabedoria as podas da vida e de Deus. Então, receber com sabedoria. Por quê? Como a gente estava conversando, ainda que eu dê bons frutos, Deus ainda assim vai me podar, para que eu possa dar ainda frutos melhores, para que eu possa frutificar cada vez mais. Então, não é porque eu dou bons frutos que, ok, eu vou continuar produzindo. Não. Deus tem que ir lá me podar, tirar as folhinhas, podar, para que o meu galho esteja o quê? Cada vez mais cheio, produzindo mais e mais no Senhor. Então, olha só. Lembre-se de que todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, a poda não é algo ruim, meninas. A poda é algo maravilhoso que o Senhor faz por nós. Quando estamos decididos a viver uma vida no centro da vontade de Deus para nós, quando entendemos quem somos nele e o que ele colocou em cada um de nós para que, nessa terra, nossa vida aponte para Cristo, precisamos saber que seremos podados constantemente pelo nosso agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai, ou seja, Deus, é o agricultor, lá em João 15:1. Na agricultura, meninas, agora eu estou nesse último bloquinho aí da página, no finalzinho. Na agricultura, a poda é definida como a arte e a técnica de orientar e educar as plantas para regularizar a produção e melhorar a qualidade dos frutos. Olha que lindo, não é mesmo? É exatamente assim comigo e com você. Quando Deus nos poda em nossa vida, quando Ele permite que vivamos algumas situações de dor, olha o que a gente falou na aula passada sobre dor, o processo. Ele está nos podando para que a gente fique mais forte, frutifique. Muitas vezes essas situações são consequências dos nossos erros, são nossas colheitas. Outras vezes não necessariamente fizemos algo para estar passando por essa poda. Por exemplo, quando enfrentamos um grande desafio, como, por exemplo, uma doença grave, quem sabe uma perda trágica e repentina de uma pessoa muito amada, a verdade é que Deus conhece exatamente o que Ele colocou dentro de cada um de nós. Deixa eu virar a página, vocês acompanhem comigo. Exatamente o que Ele colocou dentro de cada um de nós. Ele sabe o que somos capazes de suportar. Lembra, Deus não nos dá nenhuma prova superior à nossa capacidade de suportar. Ele sabe o que precisamos viver, ele sabe onde nós precisamos ser podadas, para que tenhamos nossa fé, nosso caráter e nossa resiliência alinhados aos grandes planos de Deus para as nossas vidas e por meio da nossa vida. Então, meninas, diante das dores, dos desafios que nós enfrentamos, precisamos perguntar: o que é necessário mudar? O que é necessário aprender? E como vamos crescer com aquela dor, para que os novos ramos nasçam, muito mais belos, mais fortes, resistentes e frutíferos do que eram antes. Nada é por acaso. Há propósito em tudo que vivemos, glória a Deus. Meninas, olha só, antes de eu continuar aqui para o que a Camila vai falar da vida dela, nada é por acaso, há propósito em tudo que vivemos. Eu quero fazer um adendo aqui, para falar para vocês que Deus, quando Ele começou a falar no meu coração sobre poda, Ele falou muito claro comigo que às vezes uma porta fechada é uma poda de Deus. Às vezes a gente fica muito triste quando Deus fecha uma porta, seja uma porta de trabalho, seja um relacionamento, ainda que momentâneo, mas é preciso aprender que naquela situação Deus está trabalhando. E portas fechadas, às vezes, também são respostas de oração do Senhor. Então, muitas das vezes, Deus quer falar conosco através daquela situação, Ele quer trabalhar no nosso caráter, trabalhar na nossa vida, podar aquilo que, vamos entender aqui que são atitudes, de repente comportamentos que ainda nos impedem de receber o máximo daquela seiva, aquela água pura que jorra do Senhor. Então, Deus vai podando, Ele vai tirando, eu brinco que são os carrapichinhos, né? Todo aquele comportamento, pensamento, atitude que ainda não glorifica a Deus ou que me impede de frutificar mais, Deus vai tirando. Então, lembrem-se que portas fechadas também são resposta de oração. Quando olho para a minha vida, agora é a Camila falando da vida dela, quando olho para a minha vida, para todas as podas que tenho recebido de Deus, vejo primeiro o quanto Ele foi e é bondoso e misericordioso comigo nos meus erros.
Depois, meu coração arde de amor por ele, quando vejo que nenhuma lágrima que derramei foi em vão. Que hoje sou muito mais parecida com a mulher que ele me fez para ser, e que por meio da minha poda, do meu processo de alinhamento, milhares de outras vidas estão podendo conectar-se com a videira que é Jesus, para terem suas jornadas transformadas. Hoje eu aprendi que, mesmo no meio das minhas lutas e dos meus desafios, quando eu sou grata, quando eu tenho convicção de que tudo vai valer a pena, nada é por acaso. E que se eu for capaz de aprender e de mudar no meio dessa dor, eu verei muitos e lindos frutos na minha vida e a partir dela. Frutos que glorificam a Deus. Amém, meninas? Eu achei, assim, essa palavra maravilhosa, essa leitura de hoje. Agora eu vou voltar aqui para ver o rostinho de vocês. Eu achei maravilhoso e, assim, Deus falou muito comigo sobre essa questão das portas fechadas, que muitas das vezes a poda, quando Deus arranca uma amizade, algum relacionamento, de repente, que não era para ser, um trabalho que não, Deus não tinha mais aquilo para você, porque Deus não queria mais você naquele ambiente, ou porque você já cumpriu o seu tempo ali, a sua missão, e Deus agora quer te levar para outros lugares, Deus quer te inserir no meio de outras pessoas, quer te usar de outras maneiras. Então, portas fechadas também, meninas, elas são resposta de oração, e são podas também, que o Senhor, muitas das vezes, Ele nos dá. Deixa eu voltar aqui para ver o rostinho de vocês. Então, meninas, agora eu quero que vocês pensem junto comigo, e aí eu vou abrir para quem quiser compartilhar, falar alguma coisa que vem no coração. A gente não pode deixar de falar aqui alguns pontos, ó. Primeiro de tudo, eu quero que vocês pensem comigo. Quais frutos nós temos colocado para as pessoas da nossa vida? Então, hoje uma pessoa, quando me conhece, quando conhece a Jaque, a Cita, a Sabrina, a Maria Laura, a Márcia, quando ela olha para nós, será que a gente de fato tem plantado bananeiras e as pessoas têm visto bananeiras na nossa vida? Ou será que a gente, eu sou uma bananeira, mas a pessoa olha para mim e tem visto, sei lá, um cacto, né, cheio de espinhos? Será que a gente tem realmente, de fato, agido de acordo com aquilo que a gente fala a todo momento? Será que a gente tem dado verdadeiro testemunho do Espírito Santo de Deus, como servas de Deus? Quais frutos a gente tem produzido? E frutos, meninas, aqui entenda-se tudo. É uma palavra, é uma pessoa que você pode ganhar para Jesus. O fruto pode ser, de repente, uma pessoa que você encontrou na padaria, essa pessoa estava lá, às vezes, ranzinza, e você deu um sorriso, você conversou com aquela pessoa ali, você já plantou um fruto bom, porque nós sabemos que a bondade não vem de nós, ela vem de Deus, mas com certeza você mudou a vida daquela pessoa. Aquela pessoa já foi para casa diferente, ela viu algo diferente em você, e talvez ela só precisava daquilo, uma palavra amiga, talvez um abraço, né? Então, quais os frutos que a gente tem colocado para que as pessoas vejam na nossa vida? Com que frequência nós temos parado para examinar os nossos frutos? Os frutos que nós estamos colhendo na nossa vida. Então, hoje, essa aula 4, a gente fecha as 4 aulas sobre a nossa consciência, trazer consciência de como é que está a nossa vida. Se a gente for examinar os frutos hoje, e como eu falei, de repente a gente pensa, nossa, esse ano eu ainda não ganhei nenhuma alma para Jesus. Não se preocupe com isso, porque frutos não são só as almas que a gente ganha para Jesus. Fruto é tudo aquilo que a gente planta para o reino. Aquela pessoa, talvez, que Deus colocou no seu coração para orar, aquela pessoa que você tem falado da palavra de Deus, aquela pessoa que você ainda não teve oportunidade de falar, mas ela tem visto na sua vida o agir de Deus. Ela tem visto seu testemunho, igual na vida da Maria Laura. Quantas pessoas eu creio que foram impactadas por esse testemunho de cura? Talvez os próprios médicos, né, os próprios enfermeiros, quem esteve ali, viu os frutos de Deus na vida dela, viu a cura. Então, nós temos que sempre parar, meninas, e pensar. E fechando esse bloco de reflexão. Quando as podas da vida vêm, e a gente tem que entender que elas são boas, porque a gente viu o quê? Que mesmo as árvores que dão bons frutos, elas não vão ser impedidas de ser podadas. As podas vêm, elas precisam acontecer. E essa poda às vezes dói, e a gente precisa aprender que ela é para o nosso bem, que Deus está tirando aquilo ali que nos impede de dar mais frutos, mais e melhores frutos. Então, como que a gente tem reagido diante das podas da vida? Será que eu tenho acolhido com sabedoria? Ou será que eu tenho resistido às podas da vida, mesmo sabendo que elas são necessárias para o meu crescimento?
Porque é difícil, né, meninas? Vamos pensar, é difícil quando a gente recebe uma poda de Deus. Ainda mais quando a gente está frutificando, né? E às vezes a gente não tem sabedoria para entender que naquele momento Deus está nos podando para a gente frutificar mais, né? A gente tem que ter muito discernimento. O quanto estamos dispostas a abrir mão de tudo que precisa ser podado para alcançar uma transformação verdadeira e duradoura na nossa vida? Então, como será que a gente tem, né, de fato, assim, colocado o nosso coração na dispensação do Senhor? Não, Senhor, eis-me aqui, que o Senhor possa realmente remover tudo aquilo que não te glorifica, tudo aquilo que me impede de dar frutos, e de fato frutificar naquilo que Deus quer, né? Porque como eu falei mais cedo aqui, às vezes Deus nos levantou para realmente ser uma colheita de bananas, e a gente está lá plantando tomate, Deus quer que a gente seja uma bananeira. Então a gente precisa até entender aquilo que Deus quer que a gente frutifique. Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Qual é o meu propósito, a minha missão, o meu chamado? Eu quero produzir frutos, mas eu quero produzir os frutos certos, na colheita certa, no teu tempo. Eu quero produzir aquele fruto que o Senhor tem. Então me usa, papai. Verdadeiramente seja o meu agricultor, que o Senhor possa plantar em mim a semente que o Senhor tem, para que eu frutifique cada vez mais e para que eu verdadeiramente tenha sabedoria quando o Senhor podar os meus raminhos, que eu possa entender essa poda, aceitar essa poda, abraçar essa poda sabendo que aquilo é para o meu crescimento, porque a poda dói. Com certeza, quando chega lá na plantinha e corta aquele galho, essa poda deve doer, mas é para o bem, é para fortalecimento, é para crescimento. Então, isso que a gente tem que pensar. Então, meninas, olha só. Agora, alguns pontos que a gente não pode deixar de trazer sobre essa lição. Primeiro, reconhecer os nossos frutos atuais. Nós temos que reconhecer os nossos frutos. Então, o primeiro passo para a gente saber se eu estou dando bons ou maus frutos é saber se eu tenho tido frutos ou não. Então, primeiro passo, saber se eu tenho produzido frutos. Ou será que eu tenho sido um galho seco, que eu estou prestes a ser removida, não tenho produzido nada? Eu acredito que não, creio que todas nós aqui, em nome de Jesus, estamos produzindo sim. Então, nós precisamos reconhecer os nossos frutos. Quais são eles? Como eles estão? E o primeiro passo para que eu possa mudar os meus frutos, para que eu possa produzir cada vez frutos melhores, é saber o quê? Se é chegado o tempo da poda. Aquilo que Deus quer podar, que Deus quer tirar. Talvez coisas que Deus já vem falando conosco, atitudes, como eu falei, talvez relacionamentos, talvez você está numa igreja que Deus já te falou que não é ali que você tem que estar, que Deus quer que você frutifique em outro lugar, e você está lá insistindo, ou uma amizade que tira totalmente dos caminhos do Senhor, e você ainda está ali, não, mas eu vou ganhar aquela alma para Jesus, talvez Deus não tem mais aquilo para você, só continuar na oração. Então, a gente tem que realmente pedir ao Senhor sabedoria. E é preciso ter coragem e humildade para reconhecer os nossos frutos e discernir a qualidade deles. O segundo passo lá que a Camila faz, né? Então, o primeiro passo era reconhecer os frutos. O segundo, a intencionalidade. A gente tem que ser intencional, meninas. Intencional na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos cônjuges, dos nossos alunos, no nosso trabalho, dos nossos colegas. É ter intenção mesmo, intenção de impactar aquela vida. Não é, eu vou jogar uma sementinha aqui, se frutificar, frutificou. Não, a gente tem que ser intencional, se posicionar. Isso aqui, até quero deixar um testemunho aqui para vocês, meninas, que no sábado, olha só que interessante, me veio agora para o Senhor, na minha mente, para contar para vocês. Nesse sábado agora foi comemoração de Halloween aqui no meu condomínio, vai ouvir. E eu já tinha conversado com as crianças, eu e o Helena, explicando sobre o Halloween, né, que não tem base bíblica, que é uma festa das trevas, e que nós não comemoramos. Nós passamos o sábado lá na casa da Cita, né, Cita, e quando nós chegamos aqui à noite, estava tendo a festa de Halloween. E aí, o que aconteceu? As crianças, a maioria, assim, vamos colocar que tinham mais ou menos umas 50 crianças aqui do condomínio, todas fantasiadas, umas de bruxa, o rosto pintado, outras de caveira, sangue, de mentira, aquilo tudo. Os meninos ficaram assustados, nós subimos, até estava bem fresquinho, mas a gente fechou o apartamento, ligamos o ar para evitar o barulho, estava com aquelas músicas tipo de... Sabe quando a gente vai na festa da cidade que tem aquele trem fantasma, aquela música de fantasma? Enfim, aquele ambiente pesado, a gente ficamos aqui, colocamos as crianças para dormir, mas eles ficaram incomodados, o Henrique, principalmente o mais velho, mãe, essas pessoas não conhecem Jesus, que música feia, olha lá, eles estão todos vestidos, mãe, eu tô com medo, eles vão vir na nossa porta? Falei, não, filho, fica tranquilo, eles não vão vir aqui, até porque eles só vão bater na porta de quem decorou de Halloween para pedir doce.
vai ouvindo. E aí, meninas, olha só como a gente tem que ser intencional nessa geração. Porque da mesma forma, quando nós não somos intencionais para falar a palavra de Deus, o inimigo, ele é intencional quando ele quer profetizar uma maldição, vocês vão entender. E aí o Heleno depois colocou as crianças para dormir, eu já estava até deitada aqui no meu quarto dormindo, o Heleno desceu para fazer uma caminhada. E Deus já sabia o que ia acontecer. Ele desceu, colocou um fone de ouvido, já era mais ou menos umas 11h30 da noite, e ele foi caminhar no condomínio, quando de repente ele encontrou um vizinho que ele nem tem assim contato, estava com o rosto todo pintado de como se fosse uma caveira, um monstro. E o Heleno com fone no ouvido, ele começou a falar com o Heleno tirou o fone e falou, tá falando comigo. Aí ele olhou para o Heleno e falou assim, do nada, totalmente fora de contexto, a gente sabe que é o inimigo, né? Ele olhou para o Heleno e falou assim, as crianças estão perguntando para mim onde vai ser a festa. Eu falei que não tem festa nenhuma, não. Aí o Heleno olhou assim, sem entender. Aí ele continuou falando, falou assim pro Heleno, eles estão querendo saber onde é a festa. Eles perguntaram para mim, tio, para onde é que você vai levar a gente? Ele falou, e eu respondi, eu vou levar todos vocês para o inferno. Gente, quando ele respondeu isso pro Heleno, o Heleno falou, Graziela, o rosto dele transformou, não era ele que está aqui, até arrepio. Foi o próprio inimigo que falou pro Heleno. Ele falou, eu vou levar todos eles para o inferno. Aí na hora o Heleno falou assim, não, todas elas vão para o céu, em nome de Jesus, já levantou a mão, repreendeu, e ele continuou falando umas coisas, o Heleno botou o fone, saiu, levantou a mão, ele falou até que estava entrando umas pessoas na portaria, ficaram olhando para ele sem entender nada, mas ele falou, Graziela, eu levantei a mão, comecei a orar, porque, gente, o Heleno falou assim que ele arrepiava, foi aquela coisa do inimigo. Então, olha para vocês verem, meninas, o inimigo não está brincando em serviço, não. Ele está intencional, está levando as crianças, infelizmente, quando os pais não têm sabedoria, está levando essa geração pro buraco, pro inferno, que é para onde ele falou. E o inimigo, ele é intencional, ele faz com intenção mesmo. E o Heleno falou, Graziela, a gente precisa ser intencional mesmo na profecia da nossa geração, dos nossos filhos, que eles são do Senhor, que eles vão para o céu. Então, isso aqui me veio muito forte. Olha para vocês verem, meninas, crianças puras, né? Infelizmente, a falta de sabedoria dos pais que não conhecem. E ele falou desse jeito, que ia levá-las para o inferno. O Eliano falou, não, elas vão para o céu em nome de Jesus, e começou a repreender. Então, o inimigo, ele não brinca, meninas. A gente tem que ser intencional na geração dos frutos. O segundo passo é ser intencional, buscar produzir fruto de qualidade. Então, realmente, se apartar de tudo que é do mundo, tudo isso que não produz coisas boas. Como é que eu posso ir lá participar de uma festa dessa e depois vir aqui dobrar o meu joelho e orar? Imagino tanto de coisa ruim que vai entrar para minha casa. Mesma coisa um filme de terror. E, infelizmente, hoje em dia, até um telejornal, a gente vai ver aquelas notícias, filhos matando pais, pais matando os filhos, aquelas mortes, assim, a gente fica totalmente opresso. Então, hoje, infelizmente, a gente tem que realmente ser intencional, assistir aquela pregação que vai te edificar, não ligar a televisão para perder tempo e ver alguma coisa que ainda vai te tirar do foco. A gente tem que ter intenção em tudo que nós fizermos, meninas, em tudo. Hoje em dia não dá mais para, só vou ver uma televisão aqui sem intenção. Você acaba levando uma seta. Então, tem que ter intenção. Ligou a televisão, já sei o que eu vou assistir, eu vou me edificar, eu vou assistir uma pregação, uma palavra. Ter intenção em tudo que fizer. E, por último, a aceitação das podas. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita, agradável. Eu sei que dói na minha vida, dói na vida de vocês, mas Deus está produzindo em nós o quê? Frutos bons. Ele está nos podando por amor, para que a gente frutifique cada vez mais, para que a gente produza frutos de mais qualidade. Em nome de Jesus, meninas. Então, meninas, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Agora eu quero abrir o microfone para vocês falarem, dar um testemunho, falar alguma coisa que essa palavra trouxe muito forte no coração de vocês. Eu quero, assim, saber o que essa palavra impactou no coração de vocês, o que ela trouxe, ou da aula passada. Enfim, quero que vocês participem comigo aqui, que eu estou muito falante. Vocês estão muito caladinhas aí. Eu sei que plantinha não fala, né? Mas a gente fala, né? A gente é plantinha de Jesus, então a gente fala, né? Amém, meninas? Podem falar aí. Sabrina Siqueira, que nunca participa. Plantinha. Como é que chama aquela plantinha que fica quietinha, assim, bem quietinha? Aquela plantinha mesmo. É professora, não, você é teacher, tem que falar. Fala, mana, fala. Não, glória a Deus, uma bênção, né? Eu estava aqui ouvindo, eu estou aqui mexendo na cozinha, por isso que toda hora eu vou desligando a câmera e mexendo na cozinha, né? Mas, assim, essa foi a lição que mais falou comigo, realmente, né? Eu acho que, assim, é muito sério, né? A gente precisa dar o bom testemunho.
E esse ano eu estou trabalhando num colégio, né? Entrei num colégio novo aqui em Valinhos. E assim, eu falei, Senhor, eu quero fazer a diferença, né? No ambiente de trabalho, onde eu tô, quero que as pessoas Amém. notem, né? Algo diferente. E, enfim, e aí sempre tenho recebido, eu sempre posto alguma coisa. Acabei de postar também a nossa aula aqui, né? Falando que eu estava sendo ministrada por você e tal. E aí as meninas sempre comentam, né? Nossa, Sá, você é pura alegria, você é uma alegria. Inclusive, quando meu pai, né, faleceu e que eu fiquei 9 dias afastadas, o pessoal mandando mensagem, ai, Sabrina, você faz muita falta, você é luz, você é uma alegria aqui na escola. Então, assim, elas Amém. percebem, sabe? E Glória a quando eu Deus. chego, sabe? Por mais assim que tem dia que a gente, né, reclama um pouquinho, mas rápido eu já falo assim, meu Deus, eu já preciso melhorar, porque assim, as pessoas, elas veem, né, na gente, assim, a gente é como se fosse um espelho para elas, né? Uhum. E então, assim, eu tenho, graças a Deus, assim, claro, né, que a gente sempre pode melhorar, mas eu tô assim percebendo que as pessoas estão conseguindo, assim, ver alguma coisa, um brilho, né, ver que a gente está fazendo Amém. assim a diferença. Então, isso é muito bom. Mas essa lição, assim, foi uma das mais bonitas. Depois eu quero ouvir de novo, né, ver o material, porque acho que até agora realmente foi a que mais falou comigo, assim, foi muito, muito bom. Amém, mana, glória a Deus, que Amém. bênção, continua sempre assim. E assim, Amém. mana, até continuando, eu me lembro quando a Sabrina entrou, né, mana, nessa escola, da mesma forma que a gente vem, graças a Deus, com essa luz, o inimigo também se levanta, tanto que nessa escola minha irmã passou uma perseguição muito grande, né, mana, de uma pessoa que se diz cristã, mas assim, gente, eu lembro, né, mana, pelo que você me contou, uma coisa assim, por quê? Porque o inimigo, gente, ele odeia, ele não quer que a gente esteja lá dando fruto. Então, a vida do crente que dá fruto, quando está tudo muito bem, se você não está sofrendo nenhuma afronta, você não está desagradando o inferno. E a gente tem que. Como é que a gente desagrada o inferno? Quando a gente agrada a Deus. Então, assim, glória a Deus, mana, pela sua vida. Continua ministrando a vida da Débora, aquela sua amiga que Deus te deu, que você tem ministrado, falado com ela, que Deus te colocou lá por um motivo. E fica firme diante dessas investidas do inimigo, porque a gente sabe que o inimigo vem, né, meninas? Quando a gente está lá dando fruto, o inimigo, ele vem, ele quer te desanimar, ele quer, às vezes, até te envergonhar, ele quer te entristecer, mas a gente não pode deixar, porque o brilho do Senhor, ele tem que ser maior, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais alguém quer falar, Cita? Tira seu microfoninho, Cita. Só clica lá no microfoninho. Depois, gente, não vamos esquecer de bater uma fotinha. Aí depois, no final, todo mundo abre a fotinha, abre a câmera para a gente bater uma foto. Aqui, será? Aê, Cita. Abriu, né? Ah, tá. Amém. Boa noite, né, a todos. É gostoso ver todo mundo, né? O Aí, rostinho, né? tá? É bom. É muito bom, apesar de não enxergar muito bem aqui, ó, mas tudo Ah, bem, você né? tá chique de óculos. Agora que eu vi, Cita, que você tá de Isso é óculos. Que 6 lindo. graus aqui, ó. Que Gente, linda. realmente a palavra de Deus, ela hoje, as outras eu gostei muito também, viu, Grazi? Amém. Mas assim, a palavra de hoje, para mim, apesar de, né, a gente estar falando de nós mesmos, né? Mas assim, eu vi que fala muito, está falando muito aí de salvação de almas, né? Sim. Que a gente precisa, né? Como a Sabrina falou, né? Ela crê que ela está fazendo a diferença. Eu creio que eu estou fazendo a diferença. Tem Amém. momentos que é difícil você fazer a diferença, né? Só que logo Deus vem e no mundo espiritual abre algo que o Senhor vem honrando, entendeu? Amém. É Apesar verdade. de lutas, apesar de tantas coisas que a gente passa no dia, mas o Senhor vem abrindo, assim, vamos dizer assim, que Ele vem abrindo condições para que as pessoas vejam o fruto em nós, né? Amém. Vejam em mim também, né? E aí eu anotei aqui, né, que esse texto ele é para que a gente também cresça, para ganhar almas, né?
para o Senhor, fala de salvação, fala dos frutos, né? Porque a palavra diz, pelos frutos os conhecereis, né? E Deus nos deu dons, e às vezes nós enterramos os dons. Nós usamos alguma coisa, mas enterramos. Isso não agrada a Deus. Então, que a gente possa desenvolver uma comunhão maior com Deus na oração, na palavra, né? Comunhão, para que Ele venha ver, para que em nós venha frutificar as coisas boas, né? De Deus. Foi isso que eu pensei. Amém, Cida. Glória a Deus. E realmente, assim, se a gente for pensar os dons, eles são frutos do Espírito, né? E realmente, para a gente dar, como eu falei, Deus nos chamou para fazer algo. Às vezes, Deus chamou para curar, colocou nas suas mãos um dom de cura. E como a Cita falou, às vezes a gente está enterrando esse dom. Às vezes a gente tem até medo, né, de orar pela cura de alguém que a gente sente tão pequenininho, mas Deus quer te usar, é através de você que Ele vai curar. Então, para a gente dar o fruto que Deus quer, né, a gente tem que exercer mesmo o dom que Ele nos deu. Então, que cada uma de nós, a gente possa realmente ser intencional e não ter medo, ter ousadia. Deus, eu sei que eu não sou nada, mas o Senhor pode através de mim. Eu vou orar por essa cura, eu vou orar por essa libertação, eu vou orar por essa transformação, eu vou orar para que o Senhor verdadeiramente possa cumprir aquilo que o Senhor entregou na minha mão, né? Então, em nome de Jesus, que a gente possa verdadeiramente não ter medo de exercer os dons, né? Como a Cita colocou, não enterrar os dons na gaveta, porque Deus quer que a gente frutifique. E a gente tem vivido, né, meninas, tempos assim que Deus precisa mesmo que a gente vá para essa seara. A gente tem vivido, né, meninas, tempos assim, como a Sabrina falou, é no trabalho, é a tempo, é fora de tempo, é no ônibus, é no mercado. A gente tem que estar muito atento porque as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. A gente tem vivido dias maus, a gente tem que estar pronto ali, ter uma palavra. A todo momento está ligado em tudo que está acontecendo à nossa volta, não perder a oportunidade, porque o mundo tem jazido no maligno, tem vivido dias maus, as pessoas estão opressas, depressivas, carentes de um sorriso, como a Sabrina falou, de alguém que é luz, que faz a diferença, porque o mundo está tão nas trevas que uma luz, por menor que ela seja, ela entra ali, ela faz a diferença, e cada vez mais essa luz vai crescendo, ela vai ganhando corpo, vai incomodando o inimigo, e as trevas vão se retirando dali, porque onde tem luz, a treva não fica. Então, a gente tem que, em nome de Jesus, seguir dessa forma, né? Mais alguém? Quer falar alguma coisa para a gente já encaminhar aqui para a oração final? A Jaque, Sabrina, a Márcia. Mais alguém? Não? Só agradecer mais um dia Deus falou ao meu coração. E o que tocou mais em mim foi a questão dos propósitos de Deus na nossa vida, né? Quando você falou, o texto fala, você também reforçou a questão das perdas, né? As podas que a gente sofre na vida, tudo tem um propósito. E hoje, na minha devocional, eu li em Romanos, que fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, é uma confirmação, né, que nada da nossa vida foge do controle de Deus, do cuidado e do propósito dele. Nada é por acaso. Amém, Maria Laura, glória a Deus. Eu confesso que eu também, o que mais me chamou assim, a atenção é pensar isso, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu sou um fruto bom, eu estou tendo uma boa colheita, mas ainda assim tem que sofrer a poda, né? Eu achei tão maravilhoso isso, que eu fui, né, realmente entender, mergulhei nesse texto, tem que haver a poda, porque a gente pensa, não, mas eu já estou frutificando, eu estou uma planta bonita, mas se ela não for podada, uma hora ela vai parar de produzir. Né? Ela vai produzir, ela vai chegar no seu limite, porque se ela não tiver a poda, ela não vai renovar, não vai trazer novos frutos, não vai produzir frutos maiores e melhores. E da mesma forma o galho seco também. Depois que ele já morreu, só o Senhor para ir ali, ele tem que arrancar aquele galho e deixar crescer um novo. Então é muito mais doloroso o processo, né? Então, realmente, que a gente nunca seja um galho seco, lançado, queimado fora da presença do Senhor. Que quando a gente perceber que aquele galinho está ali, precisando de regar, que a gente já possa reconhecer com coragem, humildade, verdade, falar, Deus, misericórdia, me rega aqui nessa área, eu quero voltar a frutificar nessa área, tira aqui essa mazelinha, tira essa erva daninha daqui que eu quero produzir. E Deus vai lá e cuida do nosso galho, para que a gente nunca se torne um galho seco, mas que a gente também aceite as podas da vida.
vida, porque a poda, com certeza, ela dói, mas ela produz bons frutos. Amém, meninas. Então, agora quem gostaria de orar, fazer uma oração para encerrar? A Sabrina Camargo está aí quietinha, a Jaque, a Márcia. Alguém gostaria de fazer uma oração? Quem sentir no coração? Quer fazer uma oração final? E aí eu vou mandar para vocês, como sempre, tá, meninas? Eu vou mandar para vocês lá. Deixa eu até compartilhar aqui rapidinho antes da oração, só para explicar para vocês a ferramenta de hoje. Ó, aqui a ferramenta da aula, que eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar para vocês, meninas. Aqui, cadê? Aqui. Compartilhar com vocês. Eu vou colocar lá no grupo o PDF, né, do nosso capítulo 4 de hoje, e vou colocar para vocês aqui, ó, esse PDFzinho aqui, que é muito interessante, que é uma ferramenta para que a gente faça a aula de hoje. Então, ele vai trazer aqui o João 15, do versículo 8, e aqui embaixo, meninas, ele vai trazer um exercício, ó, ele vai trazer um exercício para a gente fazer. Então, só quero ler isso daqui, ó, para a gente finalizar. Assim como uma videira nutre os seus ramos, Deus deseja nos nutrir e nos fortalecer. A conexão contínua com Deus, ela é vital para a nossa saúde espiritual. As podas são essenciais para o crescimento. Deus usa as nossas lutas, aí o que a Maria Laura falou, e as dificuldades para nos moldar e nos preparar para os planos que Deus tem para nós. Então, tudo é uma preparação, né, meninas? É como se a gente fosse o tempo todo provadas para ser aprovadas. Então, aqui ele vai trazer 2 exercícios de reflexão, e eu quero voltar aqui brevemente, só para a gente ler a última parte aqui do Trazendo a Consciência. Então, meninas, aqui rapidamente, que eu tinha me esquecido aqui do Trazendo a Consciência. Com coragem, verdade e humildade, olhando para a sua vida hoje, qual a qualidade dos frutos que nós temos produzido? Nós já falamos, né? Comportamentos, atitudes, as nossas palavras têm glorificado a Deus? O primeiro passo de toda essa transformação que desejamos viver sempre será consciência. Então, escreva nas linhas a seguir, né? Pode ser na ferramenta lá depois, quais são os maus frutos que eu tenho que reconhecer hoje e que eu quero eliminar da minha vida. E da mesma forma, eu convido vocês também a escreverem os bons frutos, tá? Então, aqui embaixo ela fala, se você vive agora uma situação desafiadora, de dor, algo que tem roubado a sua alegria, escreva abaixo qual é a situação. Depois, com autorresponsabilidade, escreva uma relação de ganhos que terá na sua vida se você aproveitar essa poda para crescer. Ou seja, essa dor, aproveitar essa situação para mudar e aprender, tornando-se todos os dias um ramo perfeito. A imagem do seu Criador e a cara da pessoa que ele o fez para ser. Amém? E aí traz aí aquele louvor, o Hosana, da Mariana Valadão, para depois ouvir enquanto fizer a reflexão. E ele traz essa oração aqui que eu vou ler e depois alguma de vocês vai fazer a oração para nós podermos encerrar. Então, meninas, fechem os olhos agora e vão ouvindo junto comigo enquanto eu leio essa oração. Meu Senhor, Deus de toda a eternidade, que privilégio ter a tua palavra para orientar a minha vida. Eu te agradeço primeiro por me permitir, por intermédio de Cristo na cruz, ser um ramo conectado a ti. Te agradeço a promessa da vida eterna e o privilégio de ser chamado de teu filho. Obrigado, Jesus, por conduzires a minha vida, por me permitires passar por provações, por aperfeiçoares o meu caráter em amor e me perdoares. Eu te peço perdão, Senhor, pelos meus maus frutos que eu vinha produzindo na vida por causa das minhas más escolhas, e eu te clamo por sabedoria, santidade, para que tudo que eu faça na minha vida a partir de agora glorifique o teu nome. Eu te amo, Senhor Jesus, e eu sou grata por teu amor e o teu cuidado com a minha vida e a vida de cada uma aqui das minhas irmãs, dessas mulheres maravilhosas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Cita ou Maria Laura, quem quer fazer a oração final aí para nós? Pode falar, quem quiser orar, pode orar. Qualquer uma de vocês, tá? Então, ora, Maria Laura. Ora por nós, em nome de Jesus. Eu vou até fechar meu microfone aqui para não dar eco. Também coloco o telefone aqui no silencioso. Deixa eu colocar aqui. Vamos orar, amém, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de podermos estar reunidas e ouvir da tua palavra, aprender mais um pouco do que o Senhor tem para as nossas vidas.
Eu te louvo e te agradeço pela vida da Graziela, pela disposição do coração dela, ó Deus, em se dispor a passar para nós esses estudos, esse período, ó Pai, de meditação, tem proporcionado a cada um de nós crescimento, ó Deus, na Tua palavra, e edificação das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela palavra de hoje, que ela possa, ó Deus, fazer realmente fruto em nossas vidas, que possamos multiplicá-lo, ó Deus, às pessoas ao nosso redor, a quem nós conhecemos, e que a Tua presença em nós, ó Deus, possa ser reconhecida onde colocarmos, ó Deus, a planta dos nossos pés. Que o Senhor vá à frente de nós, ó Deus, e onde estivermos, que a Sua glória seja manifestada em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a aceitar a Sua vontade, a compreender, ó Deus, o Seu cuidado das nossas vidas, os Seus bons e perfeitos propósitos a cada uma de nós. Que possamos crer a cada instante, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, que a Sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e que nossos corações, ó Deus, possam estar a cada dia aperfeiçoados, ó Deus, em entender o Seu agir em nós. Obrigada, Deus, por mais esse dia, por mais dessa oportunidade, cada vida, ó Deus, cada mulher que esteve aqui participando. O Senhor conhece cada uma, que o Senhor possa guardar, sustentar, naquilo, ó Deus, que o Senhor sabe que cada uma precisa. Nós rogamos, ó Deus, a Tua presença em nós, o cuidado em nossas vidas, nossas famílias. Te pedimos agora, ó Deus, uma boa noite, fica conosco e continue, ó Pai, falando aos nossos corações a cada instante. Em nome de Jesus, que eu oro com o coração grato. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória Amém. a Deus. Amém. Que bênção, meninas. Ó, agora aproveitando que tá todo mundo aí, a Jaque, se puder, Uma a Márcia foto. e a Sabrina, vamos tirar uma foto. Todo mundo dando um sorrisão aí. Ai, Jaque, que linda. Márcia, chega seu rostinho aí, Marcinha, vem aqui. Põe seu rostinho aí, meu amor. Ela A não carinha. quer. Não quer, Vamos Márcia. lá. A carinha dela. Seu cabelinho tá aparecendo, então vai aparecer seu cabelinho, Márcia. Essa Márcia é uma sapeca. Então vamos lá, gente, todo mundo sorrindo. Ah, resolveu aparecer, né, Marcinha? Aê. Seu cabelo nem bagunça, olha lá, ela é toda linda e não quer aparecer. Ah, sei, viu, Marcinha? Meninas, então vamos lá, um sorrisão. Peraí, deixa eu ver se deu certo. Aê, que lindas, eu vou mandar lá no grupo. Meninas, mais uma vez, muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Vocês não sabem como meu coração Amém. se enche de alegria pela vida de cada uma de vocês, viu? Deus abençoe vocês em dobro, Paz a todos. viu? Um Um beijo beijo a Tchau, todos. beijo. Com Deus. até Boa segunda que noite. vem às 8, Sabrina. Boa Para noite. Um Tchau, beijo, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.